Na festa de promoção do meu irmão, ele fez um brinde. Minha irmã foi demitida de novo. Talvez ela continue fazendo striptease, e o nosso pai? Pelo menos ela é boa nisso. O riso da plateia congelou quando o mar entrou, com os olhos fixos em mim. Senhora, preciso que a senhora arrume seus pertences agora. A voz do segurança era gentil, mas firme, enquanto ele estava ao lado da minha mesa. 20 colegas fingiam se concentrar em seus computadores enquanto eu tateava em busca da minha caneca de café com as mãos trêmulas. Não era uma avaliação de desempenho nem uma reunião de advertência. Era o fim. A caixa de papelão apareceu do nada. Karen, do RH, se materializou ao meu lado com aquela cara de simpatia que provavelmente aprendeu em treinamentos corporativos. Vá com calma, disse ela, mas seu pé já estava batendo. O relógio na tela do meu computador marcava 10h23. Eu tinha sido demitido exatamente 37 minutos depois do início da minha terça-feira. Meus dedos se moveram automaticamente. Primeiro a caneca de café, aquela que dizia funcionário do Mundo OK, um presente da minha colega de faculdade. Depois, a pequena suculenta que eu havia cuidado até ficar saudável por mais de 6 meses, suas folhinhas finalmente verde-brilhantes depois de chegarem meio mortas do catálogo de materiais de escritório. Meus cartões de visita foram os próximos, ainda quentinhos da impressora, Vilu Reis, analista de sistema sênior. Eu tinha muito orgulho desse título. Antes de continuarmos, quero agradecer por se juntar a mim para compartilhar histórias sobre mulheres que se recusam a ficar em silêncio. Se você acredita que competência deve ser mais importante do que favoritismo familiar, considere se inscrever. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais mulheres que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver como isso se desenrola. A moldura foi a parte mais difícil. Mamãe e eu na minha formatura, sorrindo como se tivéssemos conquistado o mundo. Ela morreu 2 anos depois, sem nunca me ver conseguir esse emprego, sem nunca saber como o próprio Harrison apertou minha mão no meu primeiro dia e disse: "Precisamos de mais pessoas como você por aqui, senhorita Reis." A voz do segurança me puxou de volta. Percebi que estava olhando para a foto há tempo demais. Todos estavam olhando agora, nem fingindo mais trabalhar. Sarah, da contabilidade, estava com a mão na boca. Tom, da TI, não parava de olhar para mim e para o monitor, como se não acreditasse no que estava vendo. Eu não podia culpá-los. Eu era a pessoa confiável, a pessoa que ficava até tarde para resolver os problemas de todos, que levava bolos de aniversário para colegas que eu mal conhecia, que se voluntariava para projetos que ninguém queria. Nunca recebi uma bronca, nunca perdi um prazo, nunca dei motivos para eles duvidarem de mim. Mas essa era a história da minha vida, não era? Ser perfeita nunca foi o suficiente. Quando criança, eu era a filha que seguia todas as regras, agendas de tarefas com códigos de cores no ensino fundamental, prêmios de frequência perfeita expostos na geladeira, certificado da Sociedade Nacional de Honra emoldurado no corredor. Enquanto Fih era suspenso por começar guerras de comida, eu dava aulas particulares de graça para colegas com dificuldades. A primeira rachadura na minha fachada de filha de ouro surgiu no último ano. Fih tinha colado no SAT, não muito bem, veja bem, sou suficiente para conseguir uma vaga na faculdade comunitária. Em vez de consequências, meu pai comprou uma caminhonete novinha para ele. Ele precisa de incentivo, explicou meu pai quando perguntei por que minhas notas perfeitas só me rendiam um tapinha na cabeça. Ganhei uma bolsa integral para uma universidade estadual, me formei summa cum laude em ciência da computação e consegui 3 ofertas de emprego antes da formatura. A resposta do meu pai? Que legal, querida! Seu irmão está pensando em talvez se transferir para uma faculdade de 4 anos no próximo semestre. Talvez pensando no próximo semestre, essas se tornaram as palavras que definiram a existência de Fih enquanto eu estava de fato realizando coisas. Mas a Harrison Technology era diferente. Seus resultados importavam mais do que políticas familiares. Quando resolvi a falha do servidor que nos custaria nosso maior cliente, o próprio Harrison veio me agradecer. Quando projetei o protocolo de segurança que salvou a empresa de uma violação de dados, recebi um aumento e uma promoção. Por 3 anos, me senti valorizado. Trabalhei 60 horas por semana com prazer, porque cada projeto era uma chance de provar meu valor. Cada problema resolvido era uma prova de que eu pertencia ali. Eu havia encontrado meu lugar no mundo, e era incrível.
Eu nunca falava dos meus sucessos em jantares de família, não por modéstia, mas porque tinha aprendido que minhas conquistas incomodavam a todos. Quando mencionei minha promoção a analista sênior, Finn revirou os olhos e disse: "Deve ser bom ter um chefe que gosta de você." Papai riu e mudou de assunto para a nova namorada de Finn. Eles tinham um jeito de fazer minhas vitórias parecerem pequenas. Quando comprei meu primeiro carro com meu próprio dinheiro, Finn brincou dizendo que eu estava me exibindo. Quando me mudei para meu próprio apartamento, meu pai se perguntou em voz alta por que eu tinha tanta pressa em deixar a família. Cada conquista se tornou um motivo para eu me sentir culpada em vez de orgulhosa. A ironia não passou despercebida para mim agora, sentado no meu carro, na garagem, com uma caixa de itens pessoais no colo. O emprego que finalmente me fizera sentir digna havia desaparecido, e eu nem sequer recebera um motivo para isso, apenas uma carta modelo sobre reestruturação e uma escolta de segurança para garantir que eu não roubasse nenhum grampeador ao sair. Meu celular vibrou com uma mensagem do meu pai: "Como vai o trabalho, querida?" Fiquei olhando para ele por um bom tempo antes de responder: "Fui demitida." A resposta dele veio em 30 segundos, um emoji de polegar para cima. Não ou o que aconteceu, ou você está bem. Só um polegar para cima, como se eu tivesse contado a ele sobre o tempo. Então chegou a mensagem do fim. Sem palavras, apenas um gif de uma mulher dançando em volta de um poste com emojis de rostos rindo e chorando. Ele conseguiu transformar minha devastação profissional em piada antes mesmo de eu processar o que aconteceu comigo. Fiquei sentado naquele estacionamento por uma hora, observando as pessoas entrando e saindo do prédio onde eu costumava ficar. A parte racional do meu cérebro sabia que eu precisava atualizar meu currículo, começar a fazer ligações, iniciar o processo de busca de emprego. Mas uma parte mais profunda de mim, aquela que vinha acumulando pequenas mágoas e demissões por 28 anos, estava finalmente acordando. Não se tratava apenas de perder um emprego. Tratava-se de uma vida inteira sendo a filha de ouro que nunca foi de ouro o suficiente. E, pela primeira vez na minha vida, eu não planejava sorrir e me esforçar mais. Eu planejava descobrir exatamente por que tinha sido jogada fora. 2 semanas de desemprego transformaram meu apartamento em uma fortaleza de autopiedade. Xícaras de café vazias se enfileiravam no balcão da cozinha. Meu laptop permanecia fechado na mesa de jantar, e eu usava a mesma calça de pijama por 3 dias seguidos. A rotina era simples: acordar, conferir os sites de empregos, sentir-se sobrecarregada, pedir comida para a viagem, repetir. Então o convite deslizou por baixo da minha porta como uma faca, papel cartão grosso com bordas douradas, do tipo que meu pai sempre insistia em usar para eventos familiares importantes. Meu nome estava escrito em uma caligrafia elegante no envelope: Senhorita Vilo Reis. Não a filha amada ou mesmo apenas a Vilo. Senhorita Reis, como se eu fosse uma conhecida distante convidada por obrigação. Abriu com a unha do polegar, já sabendo que encontraria lá dentro: "Junte-se a nós para comemorar a promoção de Finn a diretor executivo da Morrison & Associates." A data estava marcada para este sábado. O local era o clube de campo onde meu pai realizava todos os seus eventos de negócios. Traje, formal. Nenhuma menção à minha recente demissão, nenhum reconhecimento de que 2 semanas atrás eu havia perdido tudo enquanto, aparentemente, Finn estava subindo na hierarquia corporativa. Joguei o convite na minha mesa de centro e fiquei olhando para ele por 20 minutos. Diretor executivo? Finn não conseguia soletrar com certeza sem o corretor automático. E, de alguma forma, ele conseguiu um cargo que eu levaria anos para alcançar. O mesmo Finn que trapaceou na faculdade agora ganhava 6 dígitos enquanto eu racionava macarrão instantâneo. Meu telefone tocou exatamente às 18h30. Número desconhecido, mas algo me fez atender. Vilo, aqui é o Harrison. Sua voz soou diferente e tensa, quase sussurrada. Precisamos conversar pessoalmente hoje à noite. Senhor Harrison, não acho que isso seja. Por favor. Tem uma coisa que o senhor precisa saber sobre o motivo da sua demissão. Algo sobre o seu irmão. A cafeteria que ele escolheu ficava do outro lado da cidade, o tipo de lugar onde ninguém do nosso setor apareceria por acaso. Harrison já estava lá quando cheguei, curvado sobre uma mesa de canto, de costas para a parede. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava, com olheiras e uma energia nervosa que me dava um nó no estômago. Obrigado por vir, disse ele, apontando para a cadeira à sua frente.
Não tinha certeza se você viria. Do que se trata, Sr. Harrison? Se o senhor está se sentindo culpado por me demitir? Eu não te demiti. As palavras saíram ríspidas, definitivas. Fui forçado a te demitir. Senti meu rosto corar. Forçado por quem? Ele pegou o celular e o deslizou sobre a mesa. Na tela, havia uma foto, granulada, mas nítida, um Harrison mais jovem no que parecia ser uma festa de faculdade, abraçado a uma garota que não devia ter mais de 17 anos, ambos segurando copos vermelhos, claramente embriagados. Isso foi há 25 anos, disse-lhe baixinho, numa festa na minha fraternidade. Aquela garota era a irmã mais nova da minha namorada, que estava de visita no fim de semana. Nada aconteceu. Estávamos só conversando, só posando para fotos, mas sem contexto. Olhei para a foto, e a compreensão foi se apoderando de mim lentamente. Alguém te ameaçou com isso. Seu irmão, a voz de Harrison era quase inaudível. Ele apareceu no meu escritório há 3 semanas com esta foto e um relatório inventado alegando que eu tinha sido inapropriado com funcionárias. Disse que iria à mídia, ao conselho, à minha esposa, se eu não o limpasse a casa a um ponto. De repente, a cafeteria ficou quente demais. Limpar a casa. Me demitir especificamente? Harrison me encarou. Ele disse que você estava se acomodando demais na sua posição, que poderia começar a esperar promoções que não mereceu. Ele queria que você fosse embora antes que se tornasse uma ameaça às suas próprias perspectivas de carreira. Minhas mãos tremiam agora. As perspectivas de carreira dele? O Finn nem trabalha na sua. Ele tem feito networking. Aparentemente, é amigo dos filhos de alguns dos nossos conselheiros, colegas de golfe. Acho que ele mencionou que queria se candidatar a vagas no nosso setor. Disse que ter uma irmã na alta gerência poderia criar conflitos de interesse. As peças se encaixaram com uma clareza repugnante. Finn não tinha apenas destruído minha carreira. Ele havia planejado, calculado e usado evidências forjadas para forçar meu chefe a me demitir para que ele pudesse buscar oportunidades na minha área sem ter que competir com sua irmã mais qualificada. Por que você está me contando isso agora? Perguntei. Harrison se inclinou para a frente. Pelo que descobri, a foto foi adulterada. A garota na foto, eu a localizei. Ela tem 38 anos agora, é casada e tem 3 filhos. Ela confirmou que a festa era um evento da faculdade, que tinha 21 anos na época. Seu irmão alterou digitalmente a aparência dela para fazê-la parecer mais jovem. Você tem provas suficientes para enterrá-lo. Harrison puxou o telefone de volta. A questão é, o que você quer fazer a respeito? Pensei no convite que estava na minha mesa de centro, na cara presunçosa do Finn quando ele me enviou aquele gif de stripper, no emoji de polegar para cima do meu pai quando eu disse a ele que estava demitida, nos 28 anos em que fui tratada como se minhas conquistas não importassem. Quero meu emprego de volta, eu disse. Pronto. Você pode começar na segunda, se quiser. Harrison fez uma pausa. Mas tenho a impressão de que você quer algo mais do que apenas seu emprego de volta. Ele tinha razão. Algo se cristalizava na minha mente, não exatamente vingança, mas justiça. Finn se achava intocável porque sempre fora o favorito do papai, porque aprenderá a se safar das consequências com seu charme. Ele contava que eu seria gentil demais, passiva demais, boazinha demais para revidar. A festa de promoção, eu disse. Você estará lá? Harrison arqueou as sobrancelhas. Seu pai convidou todo o conselho da Morrison & Associates. É para ser um evento de networking disfarçado de celebração familiar. Perfeito. Uma sala cheia de pessoas que Finn queria impressionar, as conexões com as quais ele contava para construir sua carreira, a mesma carreira pela qual ele destruiu a minha para proteger. Levantei-me da mesa. Sr. Harrison, nos vemos no sábado à noite. Vi-lo, o que você está planejando? Sorri pela primeira vez em 2 semanas. Estou planejando mostrar à minha família exatamente quem eles andam subestimando. Quando cheguei em casa, peguei o convite e encontrei meu celular. A linha de RSVP foi direto para a assistente do meu pai. Aqui é Vila Reis, eu disse. Vou à festa de promoção do Finn. Por favor, me marquem como acompanhante. Ah, que maravilha!
Seu pai vai ficar muito feliz. Alguma restrição alimentar? Só uma, eu disse, olhando para o meu reflexo na janela escura. Eu não engulo mais mentiras. A mensagem do papai chegou uma hora depois. Que bom que você veio, querida. Use algo discreto desta vez. Muitas pessoas importantes estarão lá. Respondi, não se preocupe, pai. Vou usar exatamente o que a ocasião exigir. Pela primeira vez desde que aquele segurança apareceu na minha mesa, me senti eu mesma novamente. A manhã de segunda-feira chegou com uma sensação estranha, voltar para Harrison Technology pelas mesmas portas de vidro que me expulsaram 3 semanas antes. Mas, desta vez, eu não era Vilo Reis, analista de sistema sênior. Eu era um fantasma. Harrison havia montado meu novo espaço de trabalho no arquivo do porão, uma sala apertada, cheia de servidores obsoletos e caixas de registros financeiros antigos. Oficialmente, você é um consultor contratado que está revisando nossos protocolos de segurança de dados, explicou ele, entregando-me um cartão-chave sem foto. Extraoficialmente, você tem acesso a tudo. A situação era perfeita. Ninguém questionou o empreiteiro que vasculhava arquivos antigos. Ninguém olhou 2 vezes para a mulher de jeans e tênis carregando caixas de documentos para o carro. Eu estava invisível novamente, mas desta vez por escolha própria. Comecei com os registros públicos da Morrison & Associates, a empresa onde Fi misteriosamente conseguiu o cargo de diretor executivo. Os números não fecharam imediatamente, mas depois de 3 dias cruzando relatórios de despesas com faturas de clientes, padrões surgiram. O primeiro sinal de alerta de Fi foi sutil, uma série de pagamentos de consultoria para uma empresa chamada Strategic Solutions LLC que parecia não existir em lugar nenhum, exceto no papel. Rastreei o registro da empresa até uma caixa postal em Delaware, paga com um cartão de crédito que me levou a uma das contas subsidiárias do meu pai. A Strategic Solutions havia cobrado da Morrison & Associates $47 mil em pesquisa de mercado nos últimos 6 meses, o mesmo período em que Fi vinha fazendo networking para cair nas graças deles. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu fotografava cada documento. Não era só nepotismo. Era fraude. A cafeteria em frente à Morrison & Associates virou meu segundo escritório. Eu ficava sentado perto da janela com meu laptop, observando os funcionários entrarem e saírem, aprendendo suas rotinas. Jennifer, da contabilidade, sempre almoçava às 12h30. Marcos, da TI, fazia pausas para fumar pontualmente de hora em hora. E o Fi? O Fi saía para reuniões com clientes de 2 horas todas as terças-feiras às 15 horas. Não eram reuniões com clientes. Eu o segui uma vez, sentindo-me ridícula e animada ao mesmo tempo. A reunião com clientes dele era, na verdade, uma aula de golfe no clube de campo, paga com um cartão corporativo da Morrison & Associates. O instrutor confirmou quando liguei, fingindo ser do departamento de cobrança. Ah, sim, o compromisso fixo do Sr. Reis, ela disse animadamente, toda terça-feira nos últimos 4 meses. Um aluno tão dedicado. Dedicado a apropriações indébitas, talvez, mas as aulas de golfe eram insignificantes em comparação com o que encontrei nos recibos de Las Vegas. Fi havia convencido a Morrison & Associates a enviá-lo a 3 conferências diferentes do setor em Las Vegas no ano anterior. Liguei para cada organizador de conferências. 2 delas não existiam. A terceira havia sido cancelada devido ao baixo número de inscrições. Mas, de alguma forma, Fi gastou $8 mil da empresa durante uma semana em que supostamente compareceu a sessões que nunca aconteceram. Os recibos do hotel contavam uma história diferente: taxas de serviço de quarto para 2 pessoas, tratamentos de spa, reservas para jantar em restaurantes que custavam mais do que o aluguel da maioria das pessoas. Fi não estava fazendo networking. Ele estava vivendo às custas de outra pessoa com o que parecia ser um grupo rotativo de acompanhantes. Cada prova parecia uma pequena vitória, mas eu precisava de mais do que irregularidades financeiras. Eu precisava entender a profundidade dessa corrupção e quem mais estava envolvido. Foi aí que conheci Margaret. Certa noite, quando eu estava de plantão no arquivo noturno, ela estava limpando o escritório do Harrison, uma mulher de 60 e poucos anos, com o olhar astuto e a confiança silenciosa de alguém que foi ignorada por tanto tempo que as pessoas se esqueceram de que ela tinha ouvidos. Você é a garota que foi demitida, disse ela, com naturalidade, esvaziando a lata de lixo. Agora sou um empreiteiro,
respondi cuidadosamente. Margarete bufou. Querida, eu limpo escritórios há 30 anos. Sei a diferença entre contratado e recontratado. Ela fez uma pausa, analisando meu rosto. A questão é, o que você está fazendo aqui no porão? Algo em sua franqueza me fez decidir confiar nela. Estou tentando provar que meu irmão destruiu minha carreira para encobrir seus próprios crimes. O garoto bonito que esteve aqui algumas semanas atrás, fazendo ameaças e agindo como se fosse o dono do lugar? Meu pulso acelerou. Você ouviu? Viu, ouviu, limpei a birra dele quando o Sr. Harrison não jogava a bola rápido o suficiente. Margarete largou os materiais e encostou-se à mesa. Ele deixou uns papéis interessantes no lixo da sala de conferências. Achei que poderiam ser importantes algum dia. Ela enfiou a mão no carrinho de limpeza e tirou uma pasta de papel pardo, ligeiramente amassada, mas intacta. Dentro, havia e-mails impressos entre Finn e alguém chamado de Morrison, provavelmente o contato do meu pai na Morrison & Associates. Os e-mails eram condenatórios. Finn não tinha apenas chantageado Harrison. Ele vinha coordenando com meu pai para me eliminar sistematicamente como concorrente no setor. Eles identificaram 3 outras empresas onde eu poderia encontrar trabalho e começaram a espalhar boatos sobre minha instabilidade e problemas de lealdade familiar. Seu irmão não é muito inteligente, observou Margarete enquanto eu olhava para os papéis. Deixou estes aqui em cima, como se quisesse que alguém os encontrasse. Por que você está me ajudando? Perguntei. A expressão de Margarete endureceu. Porque 30 anos atrás, eu era a contadora mais inteligente desta cidade. Mas também era uma mãe solteira que não podia comprar as roupas certas ou os contatos certos. Homens como seu irmão e seu pai, eles vêm reprimindo mulheres como nós há décadas. É hora de alguém revidar. Ela se tornou minha aliada mais valiosa. Margarete tinha acesso a todos os escritórios, todos os computadores, todas as conversas que as pessoas consideravam privadas. Ela me trouxe imagens de segurança das reuniões de fim com executivos da Morrison, gravações do meu pai se gabando de lidar com a situação da Willow e documentos financeiros que pintavam um quadro claro de corrupção sistemática. Mas a coisa mais valiosa que Margarete me deu foi perspectiva. Você não está lutando apenas pelo seu emprego, disse ela certa noite, enquanto organizávamos as provas no porão. Você está lutando por todas as mulheres que ouviram que eram muito emotivas, muito ambiciosas, muito ameaçadoras para o clube dos meninos. Não bata nelas, querida. Destrua o sistema que as criou. Faltavam agora 5 dias para a festa de promoção. Eu tinha 3 caixas de provas, uma dúzia de testemunhas e um plano que exporia não apenas a corrupção de Finn, mas toda a rede que o protegia. Eu também tinha algo mais, a satisfação silenciosa de saber que, enquanto eles achavam que eu estava quebrado, eu estava construindo a destruição deles do zero. A noite de sábado chegou com um calor fora de época, o tipo de noite que fazia o terraço externo do clube de campo parecer um palco para um teatro de gente rica. Entrei na entrada circular exatamente às 19h20, 10 minutos antes, exatamente como havia planejado. O manobrista que pegou minhas chaves olhou 2 vezes ao me reconhecer. A notícia correu rápido em nosso pequeno círculo social. Eu era filha dos reis que havia sido demitida, a decepção da família que, de alguma forma, ainda teve a audácia de aparecer toda composta em um vestido azul marinho que custava mais do que a prestação do carro da maioria das pessoas. Eu havia escolhido a roupa com cuidado, profissional o suficiente para inspirar respeito, caro o suficiente para sinalizar que eu não estava quebrada e conservadora o suficiente para que meu pai não encontrasse nada para criticar. Cada detalhe foi calculado, desde minhas joias discretas até a pasta de couro que eu carregava como uma armadura. O salão principal do clube de campo fervilhava de conversas e tilintar de copos. Lustres de cristal lançavam uma luz suave sobre mesas redondas cobertas por linho branco, cada peça central uma pequena montanha de rosas que provavelmente custava mais do que eu havia gasto com compras em um mês. O bar estava com movimento constante, e eu já conseguia avistar rostos familiares da Morrison & Associates se misturando aos sócios habituais do meu pai. Finn dominava a cena perto das janelas, com o rosto corado de álcool e atenção. Mesmo do outro lado da sala, eu podia ver que ele já tinha bebido 3 drinks além do nível profissional. Sua risada era alta demais, seus gestos amplos demais, sua confiança inflada pela admiração de homens que enxergavam cifrões ao olhar para ele.
Não pensei que você fosse aparecer, querida. Papai apareceu ao meu lado com seu sorriso característico, a mesma expressão que ele tinha quando eu tinha 12 anos e acidentalmente quebrei seu troféu de golfe. Sem vara neste palco. Os homens ao redor dele riam na hora certa, executivos corporativos que construíram carreiras sabendo quando rir das piadas do chefe. Reconheci a maioria deles, membros do conselho de várias empresas, sócios de escritórios de advocacia, o tipo de homem que tomava decisões sobre o futuro de outras pessoas em partidas de golfe de 18 buracos. Olá, pai, eu disse, aceitando o champanhe que um garçom ofereceu. Que festa linda! Bem, não é todo dia que seu filho se torna diretor executivo. Seu peito se encheu de um orgulho que nunca havia sido direcionado a mim. O fim realmente encontrou sua vocação. Liderança nata, sabe? Tomei um gole do meu champanhe e assenti, examinando a sala à procura de Harrison. Ele ainda não havia chegado, mas eu podia ver várias pessoas da minha antiga empresa espalhadas pela multidão. Algumas evitavam completamente o meu olhar, provavelmente desconfortáveis por testemunharem minha execução profissional. Outras me olhavam com expressões que eu não conseguia decifrar: pena, curiosidade ou talvez algo mais próximo do respeito. Você sempre foi inteligente demais para se encaixar aqui, disse uma voz atrás de mim. Virei-me e encontrei Linda Morrison, esposa de um dos sócios seniores. Ela estava na casa dos 60 anos, tinha cabelos grisalhos e olhar aguçado, com o tipo de confiança que vinha de décadas observando homens subestimarem as mulheres. Senhora Morrison, eu disse, surpreso com sua franqueza. Ah, me chame de Linda. Eu estava te observando esta noite, querida. Você está diferente da última vez que te vi. Ela estudou meu rosto com a intensidade de alguém que aprendeu a ler as pessoas para sobreviver, como alguém que sabe algo que o resto de nós não sabe. Antes que eu pudesse responder, o som de retorno do microfone interrompeu a conversa. Finn havia se acomodado no pequeno palco na frente da sala, balançando levemente enquanto ajustava o pedestal do microfone. Senhoras e senhores, anunciou ele, com as palavras um pouco arrastadas, mas ainda assim chamando a atenção. Obrigado a todos por comemorarem comigo esta noite. Esta promoção significa tudo para mim, a prova de que trabalho duro e dedicação realmente compensam. A ironia não passou despercebida. Observei meu pai sorrir de orgulho, observei os executivos da Morrison & Associates acenarem com a cabeça em aprovação, observei uma sala cheia de pessoas bem-sucedidas celebrar uma fraude. A família, continuou Finn, erguendo sua taça de champanhe. Seus olhos encontraram os meus do outro lado da sala, e seu sorriso se tornou cruel. E a minha irmã, demitida de novo. Talvez ela devesse se dedicar ao striptease em vez de fingir que é uma figura corporativa. A risada que se seguiu pareceu ácido em minhas veias, não risadas educadas dessa vez, mas diversão genuína de pessoas que achavam que minha destruição profissional era entretenimento. Papai brindou com um copo de outra pessoa, com um sorriso largo o suficiente para mostrar os molares. Não me mexi, não vacilei, não lhes dei a satisfação de me ver desmoronar. Em vez disso, olhei para a entrada do salão e esperei. As portas se abriram exatamente às 20h15. Harrison entrou sozinho, e a mudança na sala foi imediata. As conversas se aquietaram, as cabeças se voltaram. O homem impunha respeito de uma forma que nada tinha a ver com riqueza herdada ou laços familiares. Ele havia construído sua reputação ao longo de décadas de práticas comerciais éticas e liderança genuína. Ele não parou para cumprimentar ninguém, não parou para apertar mãos ou trocar gentilezas. Caminhou direto para o palco com a intensidade concentrada de um homem em missão, carregando uma pasta de papel pardo que parecia pesar mais do que papel deveria. Finn ainda estava no microfone, aproveitando os aplausos de seu brinde, quando Harrison subiu na pequena plataforma ao lado dele. Antes de todos brindarem ao fim, disse Harrison, sua voz cortando a conversa restante sem precisar de amplificação, tem algo que vocês devem saber. A sala ficou completamente silenciosa. Eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo, sentir a respiração ofegante de 200 convidados que, de repente, perceberam que estavam prestes a testemunhar algo sem precedentes. Harrison abriu a pasta em suas mãos e viu o rosto de Finn ficar pálido ao reconhecer alguns dos documentos lá dentro. Você me chantageou, Finn, continuou Harrison, com a voz firme e clara. Você falsificou documentos, manipulou evidências e destruiu a carreira da sua irmã para proteger suas próprias atividades fraudulentas.
O silêncio se estendeu como uma respiração presa. Observei a taça de champanhe do meu pai congelar a meio caminho dos lábios, observei os executivos da Morrison & Associates trocarem olhares de pânico, observei a boca de Finn abrir e fechar sem emitir som. Então Harrison se virou para mim, seus olhos encontrando os meus através da multidão congelada. Vi-lo, disse ele, estendendo a pasta em minha direção, você gostaria de fazer as honras? Minhas mãos estavam perfeitamente firmes enquanto eu caminhava em direção ao palco. A pasta parecia leve em minhas mãos enquanto eu subia os 3 degraus até o palco. 200 pares de olhos acompanhavam meu movimento, mas eu só conseguia me concentrar no rosto de Finn, na forma como seu sorriso confiante se desfazia em algo próximo ao pânico. Abri a pasta deliberadamente, deixando o silêncio se prolongar até se tornar desconfortável. O primeiro documento que tirei foi uma fotocópia de um relatório de despesas da Morrison & Associates, com a assinatura de Finn rabiscada na parte inferior, autorizando $8.000 para uma conferência em Las Vegas que nunca existiu. Isso é interessante, eu disse, minha voz ecoando claramente sem o microfone. Uma viagem de negócios para participar do Southwest Technology Summit em março passado, mas quando liguei para os organizadores, eles me disseram que o evento havia sido cancelado por falta de interesse. Mostrei o recibo do hotel anexado ao relatório de despesas. Mas, de alguma forma, Finn ainda conseguiu gastar o dinheiro da empresa em uma estadia de uma semana no Bellagio, incluindo serviço de quarto para 2 e tratamentos de spa que custam mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. O primeiro murmúrio percorreu a multidão. Vi vários executivos da Morrison & Associates trocando olhares, com os rostos tensos ao perceber que seu menino de ouro talvez não fosse tão dourado assim, afinal. Espere, disse Finn, pegando o microfone. Isso, há uma explicação para. Tem mais, interrompi, puxando o próximo documento. Strategic Solutions LLC, uma empresa de consultoria que cobrou $47.000 da Morrison & Associates por pesquisa de mercado nos últimos 6 meses. Olhei diretamente para meu pai, cuja taça de champanhe havia parado completamente na mão. A empresa está registrada em uma caixa postal de Delaware, paga com um cartão de crédito vinculado a uma das contas subsidiárias de Elijah Reis. A Strategic Solutions não tem funcionários, não tem escritório e não tem nenhum produto de trabalho real para mostrar por quase $50.000 em faturamento. O silêncio era ensurdecedor agora. Eu podia ver as pessoas pegando seus celulares, provavelmente mandando mensagens para seus advogados, esposas ou parceiros de negócios. Não se tratava mais apenas de um drama familiar. Era um escândalo corporativo se desenrolando em tempo real. Papai finalmente recuperou a voz. Vi-lo, não sei que tipo de mentiras você. Ainda não terminei, eu disse, e algo no meu tom o fez calar a boca. As provas fabricadas contra o CEO da Harrison Technology, a fotografia adulterada para parecer conduta imprópria com um menor, a campanha sistemática para destruir minha reputação em outras empresas do setor. Peguei uma corrente de e-mails impressa e a mostrei para todos verem. Estas são comunicações entre Finn Hayes e David Morrison, planejando minha destruição profissional para me eliminar como concorrente. Eles identificaram 3 empresas onde eu poderia encontrar emprego e começaram a espalhar boatos sobre minha estabilidade mental e lealdade familiar. David Morrison, um homem distinto na casa dos 60 anos, sentado em uma das mesas da frente, estava completamente pálido. Sua esposa o encarava com uma expressão que sugeria que a conversa continuaria em casa. Quer saber por que eu fui realmente demitida? Continuei, olhando nos olhos de todos na sala. Porque eu estava ficando boa demais no meu trabalho. Porque eu poderia esperar promoções que não tinha conquistado. Porque ter uma mulher competente na alta gerência poderia criar conflitos de interesse quando o Finn decidisse buscar oportunidades na minha área. A temperatura no quarto pareceu cair 10 graus. Observei Linda Morrison se inclinar para sussurrar algo urgente no ouvido do marido e observei várias outras esposas fazerem o mesmo em suas respectivas mesas. Finn tentou desesperadamente se controlar pela última vez. Isso é ridículo, disse ele, com a voz ligeiramente embargada. Ela claramente está tendo algum tipo de colapso. Todo mundo sabe que ela está instável desde que foi demitida. Finn, a voz de Harrison cortou seus protestos como uma lâmina, você está demitido, com efeito imediato. As palavras pairaram no ar por um momento antes de seu impacto total. Abri a pasta mais uma vez e tirei uma carta oficial de demissão impressa em papel timbrado da Morrison & Associates, assinada com o carimbo da própria Finn.
considere isso uma justiça poética, eu disse, entregando-lhe o documento. O mesmo carimbo que você usou para autorizar relatórios de despesas fraudulentos. O rosto de Finn ficou da mesma cor do vinho tinto que alguém havia derramado na toalha de mesa branca ali perto. Suas mãos tremiam ao pegar a carta, e eu assisti 28 anos de arrogância ruírem em tempo real. Mas eu ainda não tinha terminado. Há mais uma votação que foi realizada hoje, anunciou Harrison, sua voz ecoando por todos os cantos do salão. O Conselho de Administração da Morrison & Associates realizou uma reunião de emergência esta tarde. Elijah Reis foi destituído do cargo de presidente, com efeito imediato. A taça de champanhe do pai finalmente escapou de seus dedos, espatifando-se no chão de mármore com um som parecido com o de um tiro. A moção foi aprovada por um único voto, continuou Harrison. O voto decisivo foi dado pela mais nova integrante do Conselho, alguém que foi aprovada por unanimidade esta manhã com base em sua vasta experiência em análise de sistemas corporativos e seu compromisso demonstrado com práticas comerciais éticas. Todos os olhares na sala se voltaram para mim. Senti uma estranha calma tomar conta dos meus ombros, como se estivesse vestindo um casaco que finalmente me servia. Você dá o voto decisivo, a voz do pai era quase um sussurro. Olhei para ele, realmente olhei para ele, pelo que pareceu a primeira vez em anos, o homem que havia menosprezado minhas conquistas, rido da minha humilhação e participado ativamente da destruição da minha carreira. Você me ensinou esse jogo, pai, eu disse baixinho. Você só nunca esperou que eu jogasse melhor do que você. A segurança apareceu na extremidade da multidão, não dramaticamente, mas com a eficiência silenciosa de profissionais que haviam sido informados sobre a situação, 2 homens de terno escuro esperando sua vez. Finn ainda estava olhando para a carta de demissão quando eles se aproximaram. Isso não acabou, disse ele, mas sua voz havia perdido toda a confiança anterior. Na verdade, podemos, disse Harrison, e já fizemos isso. A segurança vai escoltar vocês 2 para fora. Enquanto eram levados, Finn protestando em voz alta contra a traição e os processos judiciais, e o pai mantendo a dignidade mesmo com o mundo desmoronando, algo extraordinário aconteceu. Alguém começou a bater palmas. Era Linda Morrison, com as mãos enluvadas se juntando em aplausos lentos e deliberados. Então, o marido se juntou a ela, apesar de tudo. Depois, a mulher da mesa ao lado. Depois, mais. Em 30 segundos, metade da sala estava aplaudindo, não o aplauso educado de golfe por obrigação social, mas a genuína apreciação pelo que tinham acabado de testemunhar. Ergui minha taça de champanhe para a multidão, sentindo-me mais leve do que me sentia há meses. A família, disse eu, repetindo o brinde anterior de Finn, e finalmente sendo boa em alguma coisa. O riso que se seguiu não foi cruel desta vez. Foi catártico, de alívio, quase comemorativo. Eu havia me tornado a história que eles pensavam estar escrevendo, mas com um final que nenhum deles esperava. Os aplausos ainda ecoavam em meus ouvidos quando finalmente cheguei em casa naquela noite, meus saltos batendo contra o saguão de mármore do meu prédio com um ritmo diferente do normal, confiança, talvez, ou apenas o som de alguém que não precisava mais se desculpar por ocupar espaço. Servi-me de uma taça de vinho, a garrafa cara que eu vinha guardando para alguma hipotética celebração futura, e sentei-me no sofá, ainda usando meu vestido azul marinho, ainda processando o que acabará de acontecer. Meu celular vibrava constantemente com mensagens de pessoas que tinham estado na festa, mas ignorei todas. Aquele momento pertencia somente a mim. A manhã chegou com uma clareza incomum, sem sonolência, sem medo existencial, sem consultar o celular em busca de vagas de emprego. Pela primeira vez em meses, acordei sabendo exatamente onde deveria estar. Harrison enviou uma mensagem às 6 horas, reunião do conselho às 8 horas. Grandes mudanças a caminho. Espero que estejam prontos. Eu estava mais do que pronto. O saguão da Harrison Technology parecia o mesmo de sempre, piso de mármore polido, janelas do chão ao teto, um leve zumbido de sucesso no ar. Mas algo parecia diferente quando atravessei aquelas portas de vidro. O segurança que me escoltou para fora semanas atrás assentiu respeitosamente. A recepcionista, que havia evitado o contato visual durante minha demissão, olhou para mim com genuíno carinho. Bom dia, senhorita Reis, disse ela, e percebi que nunca tinha aprendido o nome dela durante meus 3 anos anteriores aqui. Bom dia, Raquel, respondi, lendo sua placa de identificação. Que dia lindo, não é? Seu sorriso se alargou.
A mais linda que já vi em meses. O andar executivo fervilhava com uma energia incomum. Funcionários com quem eu já havia trabalhado me parabenizaram discretamente quando passei. Alguns pareciam genuinamente felizes por mim. Outros pareciam nervosos, provavelmente se perguntando se meu retorno significava que seus próprios cargos estavam em risco. Harrison esperava na sala de reuniões com vários outros executivos que reconheci das festividades da noite anterior. O ambiente era profissional, mas acolhedor, com uma onda de entusiasmo contagiante. Vi-lo, disse Harrison, levantando-se quando entrei, gostaria que você conhecesse sua nova equipe. As apresentações se misturavam vice-presidentes de vários departamentos, gerentes seniores, pessoas cujos nomes eu já tinha visto em diretórios de empresas, mas com quem nunca havia trabalhado diretamente. O que me impressionou não foram suas credenciais, mas suas expressões. Não eram pessoas cumprindo a polidez corporativa. Pareciam genuinamente interessadas no que eu poderia oferecer. Antes de entrarmos na logística, disse Harrison assim que todos se sentaram, quero abordar o elefante na sala. O que aconteceu ontem à noite não foi apenas para expor a corrupção na Morrison & Associates. Foi para reconhecer que eu, falhamos em proteger um dos nossos funcionários mais valiosos. Ele olhou diretamente para mim. O conselho votou unanimemente para lhe oferecer o cargo de diretor de operações, com efeito imediato. Mas, mais do que isso, queremos reconstruir a cultura desta empresa para garantir que o que aconteceu com você nunca aconteça com mais ninguém. O título me atingiu como uma força física, diretor de operações, não apenas para ter meu antigo emprego de volta, mas uma posição 3 níveis acima de onde eu havia começado, o tipo de função com a qual eu sonhava, mas nunca ousei esperar. O que isso significa exatamente? Perguntei. Significa que você está no comando das operações em todos os departamentos, disse Janete Morrison, nora de Linda Morrison e, aparentemente, uma executiva sênior por mérito próprio. Significa que você tem autoridade para implementar as mudanças que acha que esta empresa precisa. Significa que não estamos apenas lhe dando um título pomposo. Estamos lhe dando o poder de usá-lo. Uma hora depois, eu estava em frente ao que agora era meu escritório, olhando para a placa de latão que não estava lá no dia anterior, Vilo Reis. As letras pareciam brilhar sob as luzes fluorescentes. O escritório em si era impressionante, localização de canto, janelas do chão ao teto com vista para a cidade, uma mesa de conferências com capacidade para 12 pessoas. Mas o que mais me impressionou foi a mesa, não o mogno caro ou a cadeira de couro, mas o fato de estar completamente vazia, uma tela em branco esperando que eu a preenchesse com a minha própria visão. Marquei minha primeira reunião geral para as 14 horas. A sala principal de conferências estava lotada, com pessoas em pé encostadas nas paredes e outras participando virtualmente de escritórios satélites. Pude ver curiosidade em seus rostos, misturada a um otimismo cauteloso e, em alguns casos, a uma ansiedade mal disfarçada. Sei que alguns de vocês estão se perguntando o que a minha nomeação significa para os seus empregos, comecei, decidindo encarar o medo de frente. Deixem-me ser claro, estamos limpando a casa, mas não estamos incendiando tudo. Todos nesta sala têm a chance de provar quem realmente são. O alívio foi imediato e visível. Ombros relaxaram, as pessoas se inclinaram para a frente em vez de para trás, e a energia na sala passou de defensiva para engajada. O que aprendi nas últimas semanas, continuei, é que a corrupção próspera no silêncio. Ela cresce nos espaços entre o que dizemos em público e o que toleramos em privado. Vamos mudar isso. Descrevi minha visão. Processos de promoção transparentes, sistemas de denúncia anônima de questões éticas, auditorias salariais regulares para garantir a equidade salarial e treinamento obrigatório contra preconceitos para todos os cargos de gerência. Não se trata de punição, eu disse. Trata-se de construir algo melhor. As perguntas que se seguiram foram ponderadas, desafiadoras e honestas. Essas pessoas não buscavam apenas estabilidade no emprego. Elas queriam fazer parte de algo significativo. Meu telefone tocou 3 vezes naquela tarde. O número do meu pai apareceu 2 vezes. Enviei as 2 chamadas para o correio de voz sem ouvir as mensagens e bloqueei o número dele completamente. O e-mail do fim chegou por volta das 16 horas, uma mensagem confusa que começou como um pedido de desculpas e se transformou em autojustificação e acusações. Apaguei-a sem terminar de ler e configurei um filtro para apagar automaticamente quaisquer mensagens futuras do endereço dele.
Alguns fantasmas não foram feitos para assombrar. Às vezes, a coisa mais saudável que você pode fazer é deixá-los desaparecer. Fiquei até tarde no meu primeiro dia, não porque precisava, mas porque queria. O prédio ficou silencioso ao meu redor enquanto as pessoas voltavam para casa, para suas famílias, mas eu me senti energizada, em vez de cansada. Na minha mesa, coloquei uma única fotografia, minha mãe e eu na minha formatura da faculdade, ambas sorrindo como se tivéssemos conquistado o mundo. Ela já tinha partido há 6 anos, mas eu ainda conseguia ouvir sua voz claramente. Não deixe que te convençam de que silêncio é graça, Vilo, ela dissera durante uma de nossas últimas conversas, quando eu reclamava de um professor que sempre ignorava minhas contribuições na aula. Às vezes, a coisa mais graciosa que você pode fazer é se recusar a ficar em silêncio. Finalmente entendi o que ela quis dizer. Se esta história de justiça corporativa fez você torcer pela Vilo, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando a Vilo apresentou calmamente cada evidência enquanto a confiança do fim desabava completamente. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias inspiradoras como esta. Inscreva-se e clique no sininho para não perder nenhuma publicação.